Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Amados, esta mensagem de hoje é em especial a você, cristão, que ainda teme e respeita e reverencia a palavra de Deus. Para isso, eu quero convidar você a nós lermos o Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 24, onde leremos o versículo 1 ao 8 e os versículos 11 ao 14, que nos diz que Jesus Cristo, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo-lhes: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Também ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Também surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amigos, para que a igreja não seja apanhada de surpresa, Jesus revelou alguns sinais de que devem anteceder a sua vinda. Não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. Somente o Pai sabe quando se dará tal acontecimento. Porém, Jesus nos falou a respeito dos sinais que antecederiam a sua volta. E estes sinais são um alerta para nós. Precisamos estar atentos, mas para isso é necessário saber o que são realmente os sinais escatológicos. Um dos sinais é o surgimento dos falsos cristos e falsos profetas. Para não sermos enganados, precisamos de discernimento e conhecimento das Escrituras Sagradas. Não descuide o estudo da Palavra de Deus, pois ela poderá livrar você e a sua família do engano. Atualmente, os falsos profetas e falsos cristos, eles disseminam suas mentiras e tramóias através da internet e das redes sociais. Nós temos como exemplos, nós podemos observar o que está acontecendo nos dias de hoje, uma imersão absurda de pessoas que estão criando os canais no YouTube e que se dizem ser cristãos, conhecidos popularmente como canais evangélicos dark, mas que na verdade muito deles são pessoas que nunca leram a Bíblia Sagrada e que estão apenas focados em monetizar seus canais e ganhar dinheiro, sem nenhum temor e remorso na consciência de estarem usando o nome de Deus e a Bíblia Sagrada para disseminar heresias. Desta forma, amigos, saibam que estes são um dos falsos profetas com suas mensagens de demônios, cheias de heresias, fábulas, mitologias e teorias enganosas.
e muitos até usam uma capa bonitinha, uma thumbnail, mas que por detrás escondem mentiras. Cuidado, amigo, com o canal que você está se inscrevendo e buscando conhecimento bíblico. Repare que eles não fazem nenhuma leitura e publicação de passagens bíblicas nos seus vídeos. Quando isto acontecer, desconfie e caia fora destes canais, pois os mesmos não têm compromisso com a palavra de Deus, pois são apenas palavras vazias que eles criaram numa inteligência artificial no computador e não tem nenhum respaldo bíblico, induzindo as pessoas a mentiras e que, infelizmente, estas heresias estão alcançando um número incalculável de pessoas ao engano. Estejamos alerta, vigilantes, nos dedicando ao estudo da palavra de Deus para não sermos enganados. Amigos, nesta mensagem eu quero vos falar dos sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Também a respeito da sua segunda vinda e o fim de todas as coisas. Parece algo fictício e inconcebível para aqueles que já não mais acreditam na palavra de Deus. Mas seguramente eu te digo que se cumprirá, pois Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, verso 35, ele nos assegura que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. A igreja deve estar alerta, pois o retorno de Jesus Cristo está mais perto do que podemos imaginar. Como afirmar que sua volta é iminente? Mediante os sinais que evidenciam esse grande acontecimento escatológico. Amigos, estejamos atentos a cada sinal. Sinais da vinda da igreja. Jesus virá buscar todos aqueles que amam a sua vinda e o aguardam. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, nos diz que desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amigos, porém é preciso termos cuidado para não confundirmos o arrebatamento da igreja com a sua vinda em glória, a sua segunda fase. Quando ele então virá com os santos e com os anjos, trazendo juízo contra todos os ímpios. Você pode conferir em Judas os versículos 14 e 16, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7 e Apocalipse 19, versículo 14. Os falsos cristos e falsos profetas. Amigos, nós cristãos devemos estar vigilantes, pois um dos sinais da vinda de Jesus são os falsos cristos e os falsos profetas que surgirão. Para não sermos enganados, precisamos conhecer a palavra de Deus. Não negligencie o estudo da Bíblia. Leia, medite na palavra de Deus, pois ela é um escudo protetor contra estes falsos ensinos e contra tudo que não procede de Deus. Os falsos cristos e os falsos profetas, eles costumam ter grande eloquência, carisma e boa argumentação. É por isso que Jesus nos alertou a respeito da vigilância e do discernimento. Mateus 24, o versos 4 e 5 nos diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e infelizmente enganarão a muitos.
Também nós vemos a apostasia. Você sabe o que significa apostasia? A apostasia significa o desvio, o afastamento, quer dizer o abandono premeditado e consciente da fé cristã. O aumento da apostasia, amigos, é um sinal também que evidencia a segunda vinda de Jesus. Podemos observar em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso 3, que nos diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Amigos, o apóstolo Paulo, ele alerta a igreja quanto ao perigo da apostasia, também registrado em 1 Timóteo, capítulo 4, e o verso 1, que nos diz: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. No Antigo Testamento nós vemos que por muitas vezes os israelitas, eles se apostataram-se, abandonando ao Senhor e a sua lei, mas eles receberam a recompensa por se desviarem do Senhor. Amados, Jesus Cristo, ele voltará e julgará aqueles que abandonaram a fé, dando-lhes a recompensa que merecem. Para Deus, saiba que a apostasia é sempre vista como um adultério espiritual. Quero vos falar sobre doutrina de demônios. Os falsos mestres e os seus ensinos eram e ainda continuam sendo uma ameaça para a igreja e para a nossa fé cristã. Atualmente, muitos estão se deixando seduzir por doutrinas de demônios. Eles deturpam as escrituras sagradas e acabam por aceitar o erro. Nós temos como exemplo a confissão positiva, a teologia da prosperidade, o culto aos anjos e muitas crendices e miticismos que corrompem a sã doutrina. Sabemos que Satanás, ele é enganador. Ele procura de todas as formas iludir os cristãos a fim de que abandone a sua fé verdadeira. Amigo, é por isso que nós precisamos estar vigilantes. Muitos que se dizem ser crentes cristãos já estão aceitando e até apoiando práticas abomináveis como o aborto, a homossexualidade, a desconstrução da família, a legalização da maconha, a favor da ideologia de gênero e tantas outras coisas, etc, etc. Amados, saiba que Deus abomina o pecado e sem santificação ninguém poderá ver o Senhor. Atualmente nós temos visto o evangelho do entretenimento, onde muitas igrejas têm se transformado em uma discoteca cheia de apretextos, luzes coloridas e fumaça no púlpito, onde se percebe, amados, que estes falsos profetas que se dizem pastores estão mais preocupados em atrair multidão e para isso eles estão dispostos a tudo. E infelizmente, estes lugares disfarçados de igreja têm agradado e atraído a muitos, levando-os a uma vida sem compromisso com Jesus e sem santificação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 nos diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sejam vós também santos em toda a vossa maneira de viver. As pessoas, amigos, por não conhecerem a palavra de Deus e não viverem segundo ela,
muitos estão sendo levados pela apostasia moral. A perseguição aos crentes. Ao falarmos a respeito dos tempos do fim, Jesus ele também previu grandes perseguições aos seus discípulos. A exemplo, nós vemos os cristãos do primeiro século que foram perseguidos e muitos perderam a sua vida por amor a Cristo. Atualmente, em muitas nações, há uma perseguição mais velada, mas os cristãos continuam sendo alvos de perseguição. A exemplo, nós vemos quantos nas universidades brasileiras não são perseguidos e se tornam alvo de chacota por declararem a sua fé em Cristo. Amigo, você sabia que nenhuma outra religião tem tantos fiéis mortos quanto o cristianismo? A exemplo, nós vemos os 50 países onde é mais difícil seguir a Jesus Cristo no ano de 2023. Como exemplo, a Coreia do Norte, a Somália, o Iêmen, a Eritreia, a Líbia, a Nigéria, o Paquistão, o Irã, o Afeganistão, o Sudão, a Índia, a China e muitos outros países. Mais de 5.600 cristãos foram mortos por causa de sua fé no ano passado. Você sabia que mais de 2.100 igrejas foram atacadas e fechadas? Mais de 124.000 cristãos foram deslocados à forças de suas casas por causa da sua fé e quase 15.000 se tornaram refugiados. Amados, mas há uma promessa para aqueles que se permanecerem fiéis diante da tribulação. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, o versículo 11 e 12, ele nos diz: Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amigos, sobre os sinais do céu, Jesus também nos alertou que antes de sua vinda haveria vários sinais, como por exemplo, grandes terremotos e fomes, pestilências, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Notamos que aqui o texto nos diz sinais do céu e não sinais no céu. Aqui, amigo, eu aprendo que nós não devemos especular e muito menos ensinar sobre assuntos que não estão sendo revelados na palavra de Deus. Não sabemos que sinais serão estes nos céus, pois as Escrituras não revelam. Porém, nós sabemos que eles trarão espanto a todos o que o virem, mostrando que serão algo jamais visto pelo homem. Jesus ele também fala de sinais e não de datas. Jesus ele fala de sinais que antecedem a sua volta, mas em momento algum ele fala a respeito de dia e de datas. O Mestre ele também nos deixou claro que estes sinais são partes do plano de Deus. Todavia, quando eles acontecerem, ainda assim não será o fim, pois temos também guerras e conflitos e terremotos. Jesus ele também nos alertou a respeito de guerras, conflito entre as nações, como um dos sinais de sua volta. O Mestre ele nos alertou que se levantará dias que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Não é o que temos visto, amados, ao longo do tempo. O mundo, ele já nos deu exemplo de duas grandes guerras que já aconteceram, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. E milhares de pessoas inocentes foram mortas.
e as guerras e os conflitos continuam sendo constantes em nosso planeta. Atualmente nós temos visto guerra entre dois países, a Rússia e a Ucrânia. Também vemos a ameaça do terrorismo, que é também um tipo de guerra. Os vários atentados terroristas ao redor do mundo têm causado a morte de vários inocentes. Terremotos. Segundo alguns geólogos, o número de terremotos tem aumentado assustadoramente nos 20 anos. De acordo com a conceituada a Unitend Starts Geological Survey dos Estados Unidos, ela diz que entre 2010 a 2022 aconteceram mais de 200 mil terremotos. Destes, somente 100 mil são percebidos, pois a maior parte dos terremotos ocorre em escalas imperceptíveis aos seres humanos. E por fim, amados, eu concluo esta mensagem lhe dizendo: obrigado por você ouvir estas verdades. E saibam que os sinais que prenunciam a volta de Jesus estão se cumprindo a cada dia. A apostasia ela tem se evidenciado no meio de igrejas evangélicas, a ponto de a Bíblia não ser mais referência. É ignorada e desprezada para muitos que se dizem ser cristãos. Na natureza, há fenômenos que indicam o cumprimento das previsões apocalípticas. Na vida moral, certamente há o maior grau de fatos que comprovam o aumento da iniquidade humana. Mas a Igreja de Jesus Cristo deve continuar em oração e vigilância, como a coluna e firmeza da verdade. E neste momento eu peço permissão para orar contigo. Pai Celestial, obrigado, Deus, por nos alertar sobre a iminente volta de Jesus Cristo. Senhor, nos fortaleça com discernimento, sabedoria e um coração vigilante para permanecermos fiéis diante das adversidades, Pai, e das tentações deste mundo. Senhor, capacita-nos a permanecermos fiéis à Tua palavra, buscando a santidade e compartilhando o verdadeiro Evangelho. Pai, que através do poder do Teu Espírito Santo, nós venhamos sempre combater esses falsos cristos, esses falsos profetas, levando sempre uma mensagem verdadeira da Bíblia Sagrada para esta geração, Pai, preparando-os para o glorioso retorno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, se você gostou deste tema e quer continuar assistindo mais mensagens escatológicas como esta, é só clicar na mensagem que está aparecendo na lateral do vídeo e se inscrever no canal para estar recebendo de primeira mão várias mensagens escatológicas e todo o nosso conteúdo. É só apertar o sininho abaixo do vídeo, deixe o seu pedido de oração nos comentários. Um forte abraço, fiquem todos na paz de Deus.